Boa noite. Então vamos falar sobre reencarnação e arquétipo. Quando eu vi o tema do que seria descrito, tinha uma pergunta que eu fazia sempre lá atrás: que diacho era inconsciente coletivo? E aí perguntei a algumas pessoas com quem eu cruzei. Peixinho era uma delas, e algumas outras pessoas, o que era inconsciente coletivo. E naquela época eu não conseguia digerir o que era aquilo. Eu via como algo que eu pudesse ver fora, algo que eu pudesse ter uma foto dessa paisagem aí. E quando eu fui conhecendo um pouco mais, comecei a perceber que na realidade eu estava imerso nele. Então, o inconsciente coletivo, eu estava imerso nele. Ele me rodeava por todos os lados. E era algo estranho, porque eu acho que a minha pergunta de o que era inconsciente coletivo trazia uma coisa. A gente passa por dificuldade, né? Por coisas que a gente precisa enfrentar. Porque a vida é isso. É encarar e construir. A vida se faz nessa construção contínua. A vida não é um ponto de chegada, mas sim a trajetória, a história que você vai construindo. Ela é tudo isso. E, então, essa construção, ela tem um alguém que está construindo. Então, naquela época, isso traduzia um pouco a minha angústia de até onde eu sou eu e até onde eu sou os outros. A ideia de buscar entender o que era o consciente coletivo, porque entendendo o que era o coletivo, eu talvez conseguisse então dizer, se tudo isso é o coletivo, o que sou eu? Então, quando eu li esse tema que era arquétipo, porque ele vai estar na base justamente disso, que eu estou falando, desse inconsciente coletivo. Porque o que é o arquétipo? Ele é um molde, uma forma. Ele em si, ele não é algo delimitado. Ele é uma possibilidade de delimitação. E por isso pode aparecer de várias formas. E aí, ou seja, podemos ver o humano. O ser humano. Aqui tem variedade boa. Cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um de um tipo, mas todos humanos, dentro de um molde, um modelo. Mas a questão, quando a gente vai falar então de arquétipo, é que o nosso amigo Carl Gustav Jung, o que é que ele percebeu? Que em culturas diferentes haviam elementos que eram similares em várias delas. Então, ou seja, havia algo de comum entre várias delas. Como eu estou usando aqui, o que é que há de comum entre nós? 2 olhos, um nariz, uma boca. Eu posso usar alguns aspectos para caracterizar o que é isso. E vendo o que havia de comum em várias culturas, e não como hoje, que na internet eu posso acessar coisas de um ponto ao outro do mundo, àquela época, como determinadas coisas tinham esse nível de similitude. Para que existisse esses elementos, precisava haver algo, então, de comum, que fosse primordial ao humano. E é onde, então, aparece mais claramente esse aspecto. Então, o que é que a gente pode perceber nisso? Nas múltiplas culturas vão ter os mitos. Por exemplo, o mito da criação. Várias culturas, africana, romana, grega, vão ter a descrição desses mitos, ou seja, a necessidade do homem de consubstancializar a ideia da sua origem, de como foi feito, de como apareceu. E esse é um elemento coletivo. Independente de um grupo ou de outro, tinham muitas histórias com nível de similaridade muito grande. E aí então a gente vai perceber que arquétipos, esses moldes, são algo dos primórdios do
humano. Mas eu coloquei aí na projeção a imagem do Cristo. E essa minha dialética entre eu e o coletivo, eu trouxe um pouquinho dentro dessa imagem, porque eu tinha um hábito de descrever que esse Cristo de 2000 anos atrás, para ele existir até hoje, ele precisava estar em um lugar perene ainda até hoje. E lendo lá no Evangelho, ele diz, né? Quando você faz aqueles pequeninos, é a ele que você está fazendo. Quando você deixa de acolher aqueles que sofrem, é a ele que você não está acolhendo. Então ele coloca o coração do homem como seu templo. Ele se coloca nesse coletivo. E aí eu dizia, mas é preciso, ou seja, falar no Cristo me toca. O exemplo é o Evangelho, que é a mensagem que ele traz, mas a necessidade de materializar, ou seja, sair da ideia e dar a ela um contexto. Porque quando a gente está falando de arquétipo, é mais ou menos isso, entre o conteúdo e o continente. A ideia do Cristo e aonde isso se materializa. E algumas pessoas materializavam aqueles aspectos do Cristo, como nós, por exemplo, temos o Cristo como o nosso ideal maior. Então, o ideal do homem, certo? Olhando o Cristo como esse espírito mais elevado que caminhou sobre a terra e ele como ideal para nós. Quando todos colocamos ele como ideal comum, está aí uma figura arquetípica. E quando nós vamos olhar, não foi só um homem, mas vários homens trouxeram na sua trajetória de vida esses aspectos que nos traz a memória do Mestre. Homens e mulheres trouxeram isso de maneira mais exuberante e conhecido pela história. Muitos trouxeram no recôndito do lar, vivendo as suas dificuldades e superando-as, e que não se tornaram publicamente conhecidos. Mas o que estão aí, estão. Mas são diferentes. São diferentes. De fato, cada um deles traz a imagem do Cristo diferente, mas com a semelhança entre eles. Então, a questão do arquétipo, vamos poder perceber nesse elemento, que alguns filósofos já descreveram, que poderíamos assim extrapolar para a ideia entre o mundo das ideias e o mundo da forma. A ideia, o Cristo, a forma, como ele se apresenta nas algumas imagens que eu coloquei. E aí, então, quando, ao falar do Cristo, trazemos às vezes a ideia como esta, de que foi por você, ou seja, a trajetória dele foi por você, que nós temos incrustados em nós na ideia da salvação. Então, o Cristo é o elemento que veio para nos salvar. E, mais uma vez, a gente às vezes toma isso como uma ideia pessoal. É minha. Não, isso é uma ideia que já está presente em grande parte das pessoas dentro da cultura judaico-cristã, que tiveram ela como o alinhável de seu caminhar. Histórias similares há em outras crenças, mas o Cristo, a sua presença, modificou, trouxe algo a mais. E a pergunta, quando a gente vê então, que ele diz que foi por você, é porque era fantástico. Se os nossos líderes fossem assim, era lindo isso, porque ele dizia que podes fazer até muito mais do que o que eu fiz. Ele veio trazendo a mensagem, mas ele não veio dizendo, eu sou o top. Você pode fazer mais até do que eu fiz, quando ele se refere aos milagres. Se assim ele o faz, ele está nos convidando a uma posição, a uma condição de parceiros e não de seres subservientes. Então, o Cristo aparece nesse elemento, como então a imagem também arquetípica, nos convidando a essa ponte cósmica entre o humano e o divino. E veja que na tradição judaico-cristã,
tinha um dos aspectos, era você crer em um Deus que você não consegue ver, pegar, não tem forma. Deus não tem forma. No momento que a Igreja Católica pegou o Cristo e colocou como expressão, como sendo Deus, aí ela começa a dar forma para que as pessoas tenham essa forma em que tocar e com a qual interagir. Lógico que o Cristo não é Deus, mas esse antropomorfismo de dar então a ideia de Deus, que é então sem forma, porque ele lá no Evangelho está descrito: eu sou. Não há a descrição que possa dar a ele uma forma, só essa: eu sou. Em eu, uma individualidade coletiva, porque está em tudo. E quando nós vemos essa ponte cósmica, então qual é o convite? Uma das coisas que vai estar naquela primeira fase, conhece-te a ti mesmo, é o convite à tomada de consciência de quê? De quem somos. E a partir daí, o que podemos fazer? E esse convite à tomada de consciência é que para mim é o ponto entre o arquétipo e reencarnação. Porque quando nós olhamos essa proposta, essa imagem de Deus, porque uma das questões que a gente vai colocar como imago Dei, que o Jung usava para descrever Deus, porque ele existe em mim. Porque esse elemento, esse aspecto existe nele. É a imagem de Deus como elemento arquetípico presente primordialmente no homem. E esse aspecto que chamava para esse convite, que é da gente poder perceber, para que a gente possa perceber de fato que Cristo é uma coisa, Deus é outra. Ambos são imagens arquetípicas? São. Imagens que fazem parte do nosso imaginário lá coletivo? Sim. Mas só que o Cristo, quando vem como proposta de eu vim por você, é a proposta de que nós agora possamos fazer essa jornada de autoconhecimento e de autodeterminação. Porque se conhecer e a partir daí se determinar. Porque o Cristo era esse exemplo da autodeterminação. Quando nós falamos isso, a gente vai entrar em contato com outro elemento, porque essa imagem do Criador, nós vamos nos ver então como co-criadores, junto com Deus. E tem uma coisa que é fantástica, porque veja, quando eu trago essa imagem enquanto trazendo a suscitar a imagem do Espírito, eu estou falando de uma essência que tem uma individualidade e que ele é capaz de dar, de interagir, de dar forma àquilo que nós temos. Então, essa busca dessa individualidade, desse quem eu sou, faz parte primordial do homem na sua escalada de despertar. Por isso descrevemos o homem como o ser mais evoluído que tem no nosso planeta. Os outros animais, que nós também somos, acordam, comem, vagueiam, comem de novo, vagueiam, depois dormem e pronto. Se ele chega ali e não acha a comida, ele se questiona, tem ou não tem? Quem foi que tirou a comida daqui? Quem foi que levou? Não. Nós temos a habilidade do raciocínio e do questionamento a partir justamente dele. Então, dessa busca. E descrevem alguns que essa busca é a nossa grande angústia. Que essa busca é algo simples. Na trajetória do Cristo, ele descreve que não veio infringir a lei, e a lei que eu vejo como lei primordial é a lei do livre-arbítrio. Porque nós não temos o direito à liberdade, nós somos a liberdade. Então, o espírito humano é o arquétipo da liberdade. Nós somos a liberdade. Não temos a opção de não sê-lo. Não temos a opção de não sê-lo. Somos livres para fazer escolhas e quando nós estamos, então, olhando essa liberdade, tem algumas coisas que nos incomodam,
Porque alguns vão dizer que não somos livres, porque estamos sobre a égide do sofrimento, de várias coisas impostas a nós. Mas, mais uma vez, vemos que nós fazemos aquilo que é o que nos causa o mal, não como elemento externo. Porque, veja só, essa liberdade, que é também um elemento primordial do humano, veja só, vamos olhar em sinonímia como a história. A história, o contexto em que você entra e o homem dentro dela. A história faz o homem, mas quem faz a história é o próprio homem. Então, quando a gente vai perceber é que aquilo que eu estou me queixando pelo que há fora foi construído também por mim. E aí voltamos àquela ideia do convite do Cristo. Conhece-te a ti mesmo, para que conhecendo-se te autodetermine e transforme. Seja você o elemento de transformação, porque quando nós falamos em consciência e começamos a ver o nosso sofrimento, às vezes a gente se acrisola. E é tranquilo isso, ou seja, a gente está passando por um momento político agora. Alguns dizem, é melhor quando era ditadura. O passado sempre como sendo melhor, porque não tem coisa mais aterrorizante do que a liberdade. Não tem coisa mais aterrorizante do que você não poder dizer que isso aconteceu porque Adenauer falou, certo? Porque Ana Carmen me mostrou. Porque na realidade, tudo não é por nada fora, é por mim. Eu sou esse elemento. Mas então o convite do autoconhecimento é como uma criança que olha para o escuro e imagina que nas sombras só existem monstros. Até que ela acende a luz e vê que tudo que existe no escuro vai existir quando a luz está acesa. E vai lhe dar a oportunidade de perceber, interagir e elaborar em cima daquilo. E quando a gente começa a fazer isso, afasta-se então essa possibilidade tão dolorosa. Como a gente diz no nosso contexto político, não tem jeito, porque parece que é tudo igual. Tanto faz esquerda, direita, meio, tudo é igual. Se eu me colocar no lugar aonde eu estou dando ao outro essa posição e não assumindo a minha liberdade de me expressar e buscar transformar aquilo, vai ficar assim. Mas é porque nós esquecemos que essa liberdade que aparentemente acrisola, ela liberta. Ela liberta. É essa ideia de libertação que a gente traz. Para que então, isso é algo que é nato, é um elemento primordial nosso. Agora, precisamos aprender a fazer o contato, porque quando a gente olha isso como elemento primordial, a gente normalmente imagina o seguinte, que a gente vai eliminar a parte ruim e ficar com a parte boa. E bem e mal são também condições que, como eu falei inicialmente, elas são mutáveis. Depende da onde ela está inscrita. Então a ideia não é destruir, mas é a ideia de integrar. E ao falar em integrar, estamos falando mais uma vez desse elemento. Esse elemento de integridade, de equilíbrio, que vamos nos referir ao que a gente chama de self. Esse elemento que integra todas essas dualidades, todos esses aspectos, trazendo equilíbrio. É você aprender a usar da sua agressividade, que você via como negativa, de forma positiva. Você aprender a usar a sua limitação como mais algo, como mais um elemento positivo na sua jornada. Então, esse aspecto que a gente chama de poder integrar esses elementos para dar essa visão, é nós sairmos de algo que nos incomoda. Porque quando a gente vem e busca alguma coisa, parece que a gente dá um passo para frente e tem alguma coisa puxando para trás. A única coisa que nos puxa para trás e que nos impulsiona para frente são os elementos que nos constituem internamente. Esses elementos são elementos de aspecto coletivos. Porque tanto tem um aspecto que lhe impulsiona, como o aspecto que, se você deixar, lhe deprime. E esses elementos, quando nós trazemos eles juntos, lógico,
vai nos levar a fazer um outro conjunto. Mas uma coisa interessante é porque nessa necessidade de poder se autoafirmar, buscamos definir várias coisas. Várias coisas. O que é família, o que é humano, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E uma coisa que é interessante, que às vezes estamos num momento defendendo uma coisa e atacando a outra, e quando depois vemos que a outra que assumiu o lugar da que estávamos sendo o contrário, é congênere. É congênere. E aí a gente começa a perceber assim, afinal, onde é que está o certo e errado? Aonde é que está isso e aquilo? Pessoas que antes se colocavam como defensores da liberdade, pelo direito da expressão, agora estão no poder e querem fazer o contrário, castrar a voz, castrar a expressão, porque justamente fazem a mesma coisa. Então, e essa mesma coisa, esse elemento coletivo, são aspectos arquetípicos que nos envolvem. E a ideia que a gente tem é de entender exatamente que, às vezes a gente acha que, assim, a verdade é o que trará a luz. E a gente esquece que, às vezes, determinadas verdades tomadas como, então, absolutas, convicções, são os elementos que nos impedem de enxergar um pouco mais além. E é isso que, então, nos aprisiona. Então, o primeiro passo, nesse sentido, desse contato com essa proposta, desse ponto de equilíbrio, de integração entre os elementos que me constituem, é saber o limite das minhas convicções. Para que as minhas convicções não sejam os elementos a me acrisolar aonde eu estou. Porque é assim que a gente termina fazendo. Então, a gente pega um background de conhecimento e, a partir daí, nos colocamos como donos da verdade para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para aquilo com que a gente convive, e estamos nós agora sendo tão autoritários quanto anteriormente reclamávamos do autoritarismo. Quando a gente começa a poder olhar e querer caracterizar de forma diferente, essa primeira jornada de busca desse entender-se quem sou, porque veja só, essa história da similitude entre os vários lugares, ele vai trazer um elemento fantástico, que é a ideia da reencarnação. Vai consolidá-lo. Sabe por que é que o homem lá no Xingu e o outro lá na Antártida vai ter elementos similares? É porque esses homens já reencarnaram milhares de vezes. A história que está se vendo como elemento coletivo é uma história constitutiva do homem pelas múltiplas experiências encarnatórias que ele já viveu em diversas civilizações, em diversas culturas. Então, essa imagem, tida então como elemento coletivo, ela começa a fazer parte de uma coletividade do indivíduo. Esses múltiplos aspectos que são parecidos e similares são aspectos das múltiplas experiências em que ele viveu. E aí traz uma coisa fantástica. Porque quando eu abraço desse jeito, imagine, a minha visão de quem sou eu se limitava a esse Fernando que está vivendo aqui agora. Quando eu falo da reencarnação, agora eu estou falando que quem sou eu é esse espírito imortal que já viveu várias vidas. E qual é a proposta para esse espírito imortal? Que então pode descrever em si a história da evolução humana, porque está em todos nós. Desde o ponto de vista biológico, ao ponto de vista psíquico, ao conteúdo espiritual. Por quê? O que a gente vai ter como biológico e material é expressão do espiritual, na interação com a matéria e dando a ela, então, a forma. É aquilo que estava lá dentro. E quando nós, então, começamos a observar para perguntar qual é a proposta para tudo isso, é porque, às vezes, nós estamos num mundo que vive muito, uma coisa muito, muito interessante, que eu acho que essa imagem retrata muito bem, é que a busca é de um individualismo. Não é a busca da individualidade. Não é a busca de quem eu sou. É a busca de um individualismo, onde parece que é possível viver en passant ao restante. Nós não buscamos entender nem experienciar o que é a empatia e perceber que quando
eu trabalho na empatia, eu estou me conhecendo. Porque quando eu estou trabalhando com empatia, eu me vejo no outro. É o que o Cristo dizia, que ele estava naqueles pequeninos. Uma relação empática, que é o que o nosso amigo Francisco de Assis era um exemplo disso. Ele conversava com os animais, com as plantas. Ele com o lobo de Gúbio, que chamou de irmão, que era o que o Cristo nos chamava de irmãos. É essa similitude como elemento da criação. Se nós buscássemos, então, viver dentro desse olhar, que é onde o olhar, então, das múltiplas encarnações, não fosse apenas um olhar de querer saber quem eu fui ontem, porque é fácil, basta olhar quem você é hoje. Porque não são coisas que passam, são coisas constitutivas. São elementos constitutivos, não são capas que podem ser retiradas. Não, são assim, elementos constitutivos, que vão constituindo, construindo, dando então essa forma à existência que você está vivenciando, em que você está. Você constrói isso. E esses elementos, quando nós então podemos nos olhar enquanto espíritos, é nos olhar como se nos olhássemos arquetipicamente. Quando o outro faz alguma coisa e matou, eu também sou capaz de matar. Quando o outro roubou, eu também sou capaz de roubar, porque aquele componente também faz parte de mim. Então, a partir daí, muda a forma de nós lidarmos com o outro. E é essa proposta de nos olharmos como uma construção que vem dos primórdios. Se temos elementos comuns primordiais, e os temos, porque se usarmos a teoria do Big Bang, aonde começou, e daí a história da evolução e as múltiplas encarnações que tivemos, vamos entender então que todos os aspectos do humano estão em nós. E isso o Cristo via, porque ele dizia que nós poderíamos fazer o mesmo ou mais do que o que ele fazia. Porque ele não nos via como aqueles seres bestiais naquele ponto da criação. Ele nos via dentro dessa totalidade da qual ele também fazia parte. A totalidade, não como uma coisa única, mas a totalidade do ser, de se reconhecer dentro de tudo isso que é comum, sabendo que ele é agente de transformação desse elemento comum aonde a gente está. E às vezes é o que a gente precisa, porque às vezes a gente vem buscar e vai buscar em vários lugares esse elemento dessa força interior que é a autodeterminação do seu ser. Vai buscar nos caminhos de Santiago, vai buscar dentro de um guru, vai buscar em um mentor qualquer, sem conseguir reconhecer que esse elemento está dentro de nós. E esse convite de despertar para esta consciência é o que nós precisamos. Mas espera aí. Mas angústia, quando a gente está apertado, a gente quer solução. E as coisas não são assim tão simples. Não são, não. Porque viver é estar sempre lidando com dramas, comédias e tragédias. Mas se eu entendo a vida como esse processo reencarnatório, eu entendo que tudo passa. E tudo vale a pena quando a mente não é pequena. A mente que não é pequena tende, então, a dar horizontes mais largos. E aí, então, vamos entender que essa história do arquétipo, de uma forma, ele não é definido em si, mas quando se consubstancia. E eu falei no início do humano. Para a gente entender como a gente precisa ampliar os horizontes, tem um filme chamado Robocop. Que se eu perguntar aqui o que é o humano, vamos nos descrever aqui como humano. Nessa nova versão, sobra dele parte da face, cérebro e uma mão. Aquilo é o humano? Aquilo é humano? Porque é a discussão feita no filme. Aquilo é humano? Então, essa discussão, dessa possibilidade de ampliar, é para que nós não fiquemos nos sentindo acrisolados aonde estamos.
mas eu tenho um câncer. Mas a minha condição financeira é deplorável. Mas a minha relação é um outro problema. Isso só se continua assim enquanto o seu olhar for pequeno. Porque esse olhar que pega o Robocop e pergunta, ali é um homem, mas vamos deixar ele de lado que ele ainda tinha algo de orgânico. Tem um outro filme chamado O Homem Bicentenário. É um robô que é construído, que quem faz isso vivenciando em um filme é aquele que fez Patch Adams, Robin Williams. Olha só, é lindo o filme. E o desejo dele era ser considerado humano. O que é o humano? A minha pergunta, e no final do filme, então, diz assim, mas você não pode ser humano porque você vai viver continuamente. Ele foi arranjando um mecanismo de limitar a vida. Mas você não envelhece, você não perde. Ele arranjou mecanismos para isso. E a partir daí, então, ele, no momento final do filme, morreu e foi considerado humano. Então, isso que eu estou trazendo é de que não há um elemento de que possa transcrever que não há como superar aquilo que você está passando. Basta que você amplie o seu olhar. Olhe de uma outra forma, porque, veja só, tenha certeza que por mais complexo que seja, como essa imagem está aí trazendo, nós vamos entender que por mais complexa que seja essa questão, normalmente no momento da angústia, a gente só vê como dor e acha que não há resolução. Mas a reencarnação, que é algo fantástico, ela vai nos trazer justamente a ideia do contrário. Porque já passamos por várias experiências e passaremos por várias outras, tirando o aprendizado de tudo aquilo que nós vivemos. Trazendo o aprendizado para nós e modificando. E quando a gente vai falar nisso, existe uma coisa fantástica chamada o seguinte, programação reencarnatória. O convite, então, de se conhecer está, como eu programo se eu não tenho consciência? A consciência me permite programar. A minha consciência me permite participar do processo. Enquanto dormente eu estou, ela acontece no automatismo. E vai, porque a vida continua prosseguindo e evoluindo sempre. Ela sempre vai trazer esse elemento aonde, no automatismo, a vida pura e simplesmente vai e então acontece. A vida acontece. E isso aí é um óvulo. Um espermatozoide está dentro, o resto está fora, o resto não entra, só entra um. Vai sair daí um humano. Que humano? Um de nós, o Robocop. Só não pode sair o homem bicentenário, porque ele era feito de peças artificiais. Que humano. Então, a proposta de olhar a ideia dos arquétipos é buscarmos perceber na compreensão do coletivo a ideia de aonde nós nos situamos. Quem sou eu? Para não dar ao outro o poder de fazer aquilo que cabe e só é possível ser feito por mim. Mas, falando mais especificamente sobre isso, para aquilo nascer terá um pai. E pai, o arquétipo paterno. O que é isso? No primórdios de todos nós, existe a imagem do que é o pai. O pai é uma forma. Vai ter pai de tudo que é tipo de jeito. Ou seja, a ideia e aquela forma que ele toma. Como isso tem se atualizado? Porque então o arquétipo paterno seria algo que é o pai. Só que o pai há 500 anos atrás é diferente do pai de hoje. Por isso ele, enquanto aspecto, ele é mutável. Porque é essa mutabilidade que é a coisa linda da existência humana. Darwin vai explicar o evolucionismo por essa mutabilidade. Essa capacidade que há de, através de uma mutação, você mudar uma civilização. Mas sabe quando é que essa mutação se constitui assim? Quando o individual se torna útil ao coletivo. Quando a mudança do individual não é algo que será útil ao coletivo, ele é suplantado por ele e some. Quando ele é útil ao coletivo, sim. Então, reconhecer os elementos do coletivo e qual é o meu espaço de atuação com ele,
vai fazer com que eu possa transformar a história do meu viver. Então, uma pergunta simples: que pai é você? Que pai é você? Porque não existe um manual, não existe nada pronto. Então a pergunta é: que pai é você? Mas para a gente lembrar do pai, tem um outro arquétipo, o filial. O que é ser um filho? Olha, filho não me trata desse jeito. É um modelo. Agora, quem são os filhos? São um mar de mutabilidades, são, porque nossos filhos são espíritos. E a maior mutabilidade que existe na existência é a liberdade. Por nós sermos livres, nós podemos variar, mudar, transformar de maneira incomensurável. Nós somos a expressão máxima do que é isso. Agora, quando nós buscamos nos assenhorar de conceitos e de elementos, para quê? Que o aspecto da visão de um coletivo nos faz ter um elemento de concretização, de dizer: olhe, realmente é algo que demonstra a possibilidade de que o espírito viveu várias vidas e, por isso, algo lá no Iapoque e algo lá na Antártida tem uma base de visão semelhante. É porque estão falando de história de um humano que se constituiu não em um, mas uma história coletiva, aonde cada um vivendo esses núcleos de história vão se consolidando e ganhando a consciência própria. Mas isso é para a gente poder lidar com uma coisa que é muito comum nossa, que é esses dois elementos. Para mim, era a necessidade de poder ver o seguinte: tá, existe um coletivo, existe esses aspectos, o arquétipo ele vai descrever o centro de tudo isso. Agora, do que é que eu vou colocar isso em forma prática? Nós vivemos dentro de uma trilogia de crime, culpa e castigo. É o modelo que a gente vive. Sempre tem que escolher um culpado para puni-lo e aí está tudo resolvido. E às vezes nós fazemos a nossa vida inteira de tudo isso. Estamos sendo levados nesse roldão. Quem disse que é assim? Essa é a sua escolha? Ou você está sendo levado por esse elemento coletivo, de colocando num lugar só? Então, a ideia do Cristo como elemento, como esse aspecto arquetípico que nos leva, então, a esse ponto de integridade e equilíbrio, é suplantar essa ideia de crime, culpa e castigo. É abrir o nosso olhar para perceber que nada é fixo. O pai não mudou de 500 anos atrás para agora? Não são modelos diferentes? Nós podemos mudar. E transformar o que seria crime, culpa e castigo em uma postura responsável e consciente. E sairmos então dessa posição, porque o que existe no coletivo, ele só é coletivo porque foi construído por cada um de nós. As nossas histórias individuais construíram isso. E não adianta então dizer que não vi, não ouvi, não vejo, não falo, porque às vezes é assim que a gente fica. A gente desenvolve uma coisa fantástica, a inércia de não fazer nada, mas não tem como. Porque veja o seguinte: nessa inércia de não fazer nada, o somos. Porque falando-se de imagens arquetípicas, há 5 imagens básicas. Uma delas é a persona. Que o que é isso? É esse que aqui vos fala. É a máscara que se apresenta para ser aceita socialmente. Uma individualidade, irreal. Porque é uma individualidade presente para que você me aceite. E que eu esteja frente a vocês. Suplantando para um outro lado, que a gente vai chamar de sombra, tudo aquilo que não é aceito. Só que isso que eu boto lá para trás, ele interage e também me move. Porque eu sou constituído do que tenho e do que não tenho. O que não tenho também me constitui. Também me descreve. Então, quando vamos olhar isso, é para que a gente possa entender que as nossas relações são assim. Se eu sou homem, eu busco uma mulher que me complete. Aquela história da cara metade. Se eu sou mulher, o homem que me complete. É a ânima de um lado e o ânimos do outro. Porque o nosso contraponto, nós vivemos ele fora de nós. E para que isso? Para que você veja agora que aquela mulher que você está procurando
não existe, porque ela só existe em você. Então, o convite é para que a gente consiga, olhando para esses elementos do coletivo, buscar um equilíbrio dentro de nós, para reconhecermos que esse equilíbrio que a gente vai chamar de self, aonde Jesus é o símbolo do self dentro da nossa cultura ocidental, que fez essa ponte, esse equilíbrio. Ele vivia como ele era, não era uma máscara para se adequar ao outro. Ele era um ser extremamente autodeterminado. Ele se comportava como ele, e não para satisfazer quem ali estava. Então, essa jornada, que é a jornada do Cristo, é a jornada que nos convida, que é a jornada do herói. Que é isso que nós procuramos fazer a cada momento. Mas a pergunta é que o herói, enquanto arquétipo, ele não é o herói. Há os heróis, cada um de um jeito, mas a mesma trajetória em o chamado para uma aventura, essa de olhar para si mesmo. A recusa do chamado dói, olhar e ver quem eu me percebo. O encontro com o mentor, alguém que vai lhe dizer, olha, vá fundo, é possível. A imagem do Cristo como esse alimento que me alimenta. A travessia da primeira dificuldade, porque quando assumo, eu vou encontrar aquela barreira de que percebo que em mim está muito de tudo aquilo que eu estou a criticar. E aí, entro na jornada. E aí eu vou começar a perceber tudo aquilo que é o contexto e que sou eu também, porque eu não existo só, eu existo dentro de um contexto com os outros que vão estar junto comigo. Vou então à aprovação suprema, de ir então enfrentar aquele dragão, aquilo que eu quero enfrentar para ir adiante e lá na frente poder receber essa recompensa. Recompensado, poder voltar, estar de novo entre todos e aí ressurgir e trazer esse elixir. Só que se isso eu faço, e mais uma vez eu enrijeço essas convicções, que é o que acontece com o nosso processo, eu me torno alguém que é mais um acrisolador, mais alguém que acorrenta e não alguém que liberta. Porque a minha jornada foi feita dentro de um individualismo, vendo apenas a jornada do meu herói e não a jornada do herói que está em todos nós. Por isso o Cristo nos olhava, era fantástico, porque ele via ali esse ponto de equilíbrio e via em cada um de nós esse herói de superação de si mesmo. E quando ele trazia essa imagem, o Jung traz uma imagem de equilíbrio, que é o equilíbrio do nosso mundo psíquico, aonde ele vai conciliar e equilibrar os vários elementos, os negativos e positivos, os aspectos assim descritos, trazendo essa integralidade, permitindo ao ser quem ele é. Eu sou eu, e não eu sou aquilo que lhe agrada. Então ele começa a assumir quem ele é, mas é um convite fantástico para a gente materializar isso. É porque normalmente é esse quadrinho que está aí. O outro pergunta, por que você não está trabalhando? E ele diz, porque você não estava olhando. A gente precisa de um fiscal externo para fazer as coisas. Mas o convite que a gente precisa ver nisso é também o que esse outro quadrinho traz. Escreva a palavra ética. Professora, roubaram giz. Agora, o que a vida nos convida é para escrever a palavra ética na louça da nossa vida. Só que não vale a pena dizer que alguém roubou o giz, porque o giz é o nosso sangue, é o nosso suor, é o nosso viver. Então não adianta dizer que não dá para escrever porque o marido fez, o filho fez, o outro fez, o presidente não fez, porque esse giz é você. E aí então essa ideia de se ver com essa construção é que para entender que nós respondemos naquilo que a gente acha que sou eu, respondemos dentro de um olhar coletivo, é você agora poder assumir a sua individualidade. Quando você está a lidar com o dinheiro, quem é você? Você é mais um. Atuando coletivamente, dentro desse arquétipo do que é o lidar com o financeiro, ou você está buscando agora a sua individualidade? Como eu devo lidar com isso, trazendo o melhor para mim e para a coletividade em que vivo? Quando você precisa olhar, então, dessa forma e perceber como você lidar com as paixões, como você lidar com o sexo, como você lidar com as suas relações com o outro.
para que você então possa ser pai de si mesmo. Sendo pai de si mesmo, é você a guiar os seus atos, e não a colocar e imputar a outro a responsabilidade sobre isso, porque esse caminhada em que você é o pai de si mesmo vai se expressar nesse encontro, que é a família. E ela, mais uma vez, promórfica, linda, tem essa outra que vocês também conhecem, e tem uma que eu admiro muito, que é essa família. Sabe por que eu gosto dela? Cada um é diferente do outro, mas eles não competem entre si, eles respeitam a diferença do outro. E eu acho a família linda, a família mais harmônica que eu vejo nesses desenhos, que é a família Addams. Que o convite que nos faz é para que a gente possa, então, perceber e olhar isso que eu queria trazer. O arquetípico é o coletivo. Nós somos constituídos por ele e nós o constituímos. Onde tem uma frase clássica de Agostinho que traz isso. Ninguém encontrará a si mesmo enquanto não encontrar a Deus. Mas ninguém encontrará a Deus enquanto não encontrar a si mesmo. Ele está falando que o caminho do encontro é o caminho dessa tensão dialética entre os dois. Não há uma resposta que exclua a outra, mas sim uma caminhada que é de uma se revelando com a outra concomitantemente. E aí eu traria esse verso que eu gosto muito, esse dito de nosso amigo, que diz então o seguinte, que é o convite a sair do coletivo. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números, e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio. Mas isto te custaria a tua própria pessoa. Tu te hipotecaria e te perderias. Existe no mundo um único caminho, por onde só tu podes passar. Onde leva? Não pergunte, segue-o. Então, seja você esse elemento a transformar, a fazer com que o conhecimento seja algo que acolhe, não a você, mas ao humano, quando lhe transforma em um ser capaz de ao outro também acolher. E aí, então, a gente possa entender que o livre-arbítrio é um atributo absoluto do Espírito, esse atributo se personifica, justiça e perfeição de Deus, ele é inviolável, sem o que a lei divina seria imperfeita, inadmissível, o Espírito é criado simples e ignorante, com todo o seu potencial de se desenvolver. O Espírito necessita construir sua caminhada com total e absoluta liberdade. Não existe, portanto, determinismo, não existe fatos da vida de pessoas que estão escritos ou determinados no seu destino ou programação reencarnatória. O coletivo está presente, lhe leve, você pode estar atuando cegamente dentro dele, você pode fazer o seu olhar, despertar e dizer então o que você quer, porque não existem planos de vidas que devam ser rigidamente cumpridos, e na realidade existe apenas tendências reencarnatórias. Então, falar de arquétipo é falar de tendências. Então, você possa se ver, estamos imersos num coletivo, e veja, a partir da autodeterminação, transforme em realidade a sua tendência, a esse chamado do encontro consagrado com o divino, sendo você esse elemento divino de transformação daquilo em que você vive, daquilo em que você interage, e não apenas alguém a se colocar como levado de roldão pelo bolo, por tudo que é geral, e não por nada que seja individual. Ouvimos assim uma aula sobre reencarnação e as interfaces com a psicologia, com o espiritual, para as nossas reflexões mais profundas, sempre considerando que tudo que se passa em nossa alma tem origem divina. Vamos à nossa oração final.
convidamos os médiuns passistas a ocuparem as suas posições. Fechemos os nossos olhos, mentalizando a imagem de uma árvore frondosa, grande, exuberante, cheia de galhos, de folhas, bem verdes. Imaginemos essa árvore à nossa frente, imensa. Busquemos sentir sair dela energia vital, fluidos curativos, como se ela nos alimentasse, nos abrigasse, oferecendo não só a sua sombra, a sua proteção, mas sobretudo a sua vitalidade, bem como a sua direção para cima, a sua condição de segurança, de ter uma raiz, de apontar para o céu e de ramificar-se em todas as direções, de estar ereta, oferecendo a todos aqueles que desejem retirar um pouco da sua seiva, das substâncias que formam o seu tronco, possam encontrar a força de que precisa para viver. Imaginemos essa árvore. Ela representa a divindade. Ela liga a terra ao céu. Sinta-se como esta árvore, que embora conectada a um corpo físico, sente-se ligada a Deus. Absorva as energias oriundas do espiritual, as energias que vêm da terra, e lembre-se de Deus, daquele que o gerou. Agradeça a Deus pelo corpo, mas sobretudo pelo ser que você é. Agradeça a Deus por ter enviado o Espírito Superior Jesus para nos ensinar, para nos orientar, qual uma grande árvore frondosa que oferece toda a sua vitalidade a serviço da humanidade. Que nós possamos sair daqui hoje energizados pela consciência de que somos a máxima representação de Deus. Sê conosco, Senhor Jesus, que a tua paz nos leve de volta aos nossos lares.